Shalom, shalom, pessoal. Vamos para o nosso estudo diário e semanal da Parashá, pelo Sabedoria Todo Dia, à luz dos ensinamentos do nosso Rebbe de Lubavitch. E hoje nós vamos para a sétima leitura da oitava Parashá do livro de Bamidbar, Números, a Parashá Pinhas. E hoje a gente encerra a leitura dessa Parashá, que está lá em Números 29, 12 a 31, que nos diz assim: Durante os 7 dias de festividades de Sucote, ofereciam-se sacrifícios comunitários especiais, mas, enquanto o número de carneiros e ovelhas permanecia constante ao longo dos 7 dias, a quantidade de bois era de 13 no primeiro dia, 12 no segundo dia, e assim ia diminuindo de um em um até chegar a 7 bois no 7º dia. No dia seguinte, na festividade de Shemini Atzeret, se oferecia apenas um boi. Desprender-nos do materialismo. Deus ordenou a Moisés dizer ao povo judeu: vocês devem fazer uma oferenda de olá em Sucote, de 13 bezerros no primeiro dia, e assim ia até chegar ao 7º dia. Se agradamos sem restrições ao lado da alma animal, das nossas personalidades, e lhe damos sempre o que postula como sendo as suas necessidades, logo aprenderá a ser exigente e a nos formular demandas cada vez maiores. Em vez disso, devemos acostumar a nossa alma a se conformar com o mínimo enquanto buscamos uma realização e gratificação cada vez mais elevada no campo espiritual. Por outro lado, se tentamos modificar a nossa faceta animal de forma abrupta, essa simplesmente irá recusar-se a obedecer. Devemos acostumá-la de forma gentil e gradual, mostrando-lhe passo a passo como a realização espiritual é até mais gratificante que a material. Assim que os nossos impulsos materialistas forem treinados dessa forma, poderemos dar um salto quântico e desligá-los totalmente da sua orientação material e egocêntrica, tal como o salto quântico que ocorre do último dia de Sucote a Shemini Atzeret, momento em que o número de bois ofertados diminui de 7 para 1. Então, nessa 7ª leitura, nós temos um chamado, uma lição muito importante, a aprendermos a nos desprender do materialismo. Aqui, Hashem ensina os 7 dias das festividades de Sucote e mostra como seriam oferecidos os sacrifícios durante esses 7 dias. E a gente consegue observar que a quantidade de bois no primeiro dia era uma quantidade de 13, né? Até ia diminuindo até chegar no 7º dia, que seria oferecido 7 bois, e no último dia apenas um boi. E aqui nos leva a refletir com relação ao nosso lado da alma, nosso lado animal. O que acontece? Nós devemos estar atentos para isso, porque o nosso lado animal, da nossa alma animal, ele é um tanto quanto exigente. E se nós abrirmos mão de estarmos ali trabalhando esse lado que não é nada fácil, cada vez mais a gente vai ter que estar atendendo essas necessidades espirituais que essa alma animal coloca diante de nós, e nós não vamos ter o controle das coisas. Então hoje a minha alma animal deseja isso, amanhã ele deseja o dobro, daqui uma semana eu estou completamente sem controle da situação. Então aqui a gente consegue observar que é muito importante você manter o controle da sua alma animal. Você precisa dominar a sua alma animal, como diz lá no livro do Tânia, nós devemos dominar a cidade, que é o nosso corpo. Então, como é que nós faremos isso? Através de um exercício constante. Nós devemos estar nos policiando sempre e dando a devida importância para que as coisas espirituais e não as coisas materiais.
Uma vez que eu coloco os desejos da minha alma animal em primeiro lugar, eu estou fazendo com que as minhas necessidades espirituais elas sejam colocadas em segundo plano. Por quê? Porque eu estou dando mais importância para o meu lado que não é um lado positivo. Então, nós devemos balancear essa situação dentro da nossa mente, dentro dos nossos corações e saber priorizar aquilo que realmente é prioridade para nós. Então, quando nós conseguimos observar que nós estamos conseguindo ter esse controle dessa alma animal, isso é muito gratificante. Por quê? Porque a gente consegue compreender que o material ele não é tão importante quanto o espiritual. Quando a gente chega nesse nível, a gente começa a se desprender das coisas aqui, desse mundo físico que nós estamos. É necessário sim, mas não é o mais importante. O mais importante é a gente nutrir a nossa alma de maneira correta, porque quando a gente dá a oportunidade de estarmos com o nosso lado positivo sobressaindo sobre o lado negativo, isso você fica muito mais fortalecido, você consegue observar com mais facilidade a presença de Axé na sua vida, você consegue tomar decisões com mais simplicidade, com mais clareza, você consegue entender que nem sempre aquilo que você antes achava que era tão difícil, que era tão complicado, não é tão dessa forma. Você consegue ver o outro lado da situação, você consegue compreender que tudo aquilo que acontece ao seu redor é um movimento de Axé na sua vida para que todas as bênçãos cheguem a você no momento certo e da maneira correta. Então, seja sempre atento e esteja sempre atento aos pedidos do seu lado, da sua alma animal. E não ceda assim com facilidade. Seja firme, seja perseverante e consiga vencê-la gradativamente. Não pode ser uma coisa abrupta, como diz aqui a lição, mas é uma constância. Cada dia você consegue um pouquinho, cada dia você consegue um pouquinho. E então você vai observar logo mais à frente que você está uma pessoa completamente fortalecida, porque você está ligada no espiritual, que é estar na presença de Hashem. Gratidão por toda essa semana, por todo esse estudo da Paraxá que tivemos juntos, e convido você para o nosso próximo estudo da nona Paraxá do livro de Bamidbar. Shalom, shalom e até a próxima Paraxá. Tchau!